As aulas presenciais estão retornando e eu quero te ajudar, pai, mãe, cuidador de uma criança com diabetes. O que fazer, para adaptar a nova rotina, a questão emocional dessas crianças que ficaram tanto tempo tendo aula virtualmente. Nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas práticas para te ajudar. Então se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Mais uma vez, o canal Um Diabético tem a honra de receber Elaine Rosa, psicóloga, educadora em diabetes, convive com diabetes há mais de 28 anos. Bem-vinda, minha amiga. Oi, Tom, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês, falando dessa temática, podendo contribuir com esse tema agora que você vai estar compartilhando com a gente, né? Maior oportunidade de conhecimento. Vamos lá, volta às aulas, né? A gente tem que chamar atenção para os pais e para as crianças, né? Uma nova rotina depois de tanto tempo tendo aula dentro de casa, aulas virtuais, algumas crianças nem tiveram contato, né, com outras crianças, com o ambiente escolar. E qual a dica que a gente pode dar, Elaine, para os pais, para o cuidador dessas crianças, né, que convivem com diabetes, que além do cuidado com diabetes, precisa também ter uma vida feliz, alegre, ter essa relação com outras crianças? Sim. Primeiro ponto, Tom, é que a gente sempre compartilha, né, no ambiente, no contexto clínico terapêutico, os pais estão comigo que ocorre do filho ter diabetes, e olhar para o filho. Se é o Pedro, se é a Maria, se é a Clara, é ela que está iniciando o primeiro dia de aula. E o diabetes faz parte desse contexto. E diante de um movimento que nós passamos, de uma fase e tantas ameaças, e o diabetes ele teve no centro de tudo isso com um aspecto muito negativo, né? E isso não foi muito claro, né? Que é muito diferente de um diabetes descompensado como um diabetes controlado. Mas como faz parte de tudo muito novo esse momento, o que os pais vão representar no ambiente em casa, como eles estão vendo isso, é como muitas vezes os filhos vão levar para a escola. Então, muitas vezes, diante dos meus medos, das minhas aflições, é muito importante eu observar isso. Porque a gente pensa que a criança, ela não está percebendo, mas ela está captando, ela está vendo, né, todo o movimento. E muitas vezes toda essa preocupação intensa que vem dos pais acaba sendo transmitido para a criança e ela pode ir para um ambiente que passa a ser ameaçador para ela. Previsibilidade é importante. O que eu digo de previsibilidade? Compartilhar com a criança qual que vai ser o novo momento, ela vai precisar ter muito mais aspectos de higiene, se ela não teve contato com a escola ainda, não é uma mudança, ela vai entrar num ambiente novo, e quais que vai ser as regras diárias que ela vai ter como ela vai ter que estar na escola. Como vai ser diferente já da maioria, né, de ter mais condições de conversar com a professora, até por causa do cuidado do diabetes, ela ter essa liberdade de falar com os pais como ela está se sentindo. A previsibilidade de falar para a criança que ela pode contar comigo se ela tiver com medo, se ela tiver triste. Olha, fala com a mamãe, fala com o papai. Se for uma pré-adolescente, adolescente, liga para a mãe. O que está te deixando inseguro? Para criar um canal de comunicação. E o de restante de previsibilidade é tudo que vai ser exigido por parte da escola, né? Por parte da equipe médica, de como vai ter esse cuidado nesse momento com essa criança. Tem muitos aspectos que são individuais. Então, se o pai ele precisa descrever, ele fez todos esses aspectos de segurança, tudo que o meu movimento interno de questionamento, o que está acontecendo, o que está gerando medo, insegurança, se vir comigo como pai, eu que preciso observar, ou como mãe, para me poder tratar isso. Porque a criança ela está num ambiente que ela tem muitos comportamentos aprendidos. Emoções também vêm através, muitas vezes, na boa parte, dependendo da fase, do que ela está recebendo na educação.
Então, vamos fazer o seguinte, muito legal ouvir isso de você, mas agora eu vou te convidar, Elaine, para acompanhar o caso do Luca, que convive com diabetes, e da mãe dele, a Érica. Como que está sendo essa rotina de volta às aulas? Eles gravaram um vídeo para a gente e a gente vai acompanhar agora. Olá, meu nome é Luca, eu tenho 10 anos e há 3 anos eu convivo com diabetes tipo 1. Um dos assuntos que estão sendo mais falados sobre o diabetes agora, o diabetes infantil, é o cuidado do que vai levar na lancheira. Por exemplo, a gente tem que saber o que a gente está levando na lancheira para dosar a insulina e aplicar o quanto precisa. Esse assunto é um assunto em alta, né? Visto que as crianças recém-diagnosticadas ou mesmo as crianças que já convivem com diabetes estão voltando às aulas, né? Agora, algumas ficaram bastante tempo em casa, então vão voltar para o presencial. Então, nós vamos contar um pouquinho dos cuidados que a gente tem aqui na nossa casa, né, Luca? Como a gente faz com a lancheira do Luca. Basicamente, o Luca não come uma gama muito grande de alimentos. Ele é bastante seletivo, né, filho? Uhum. E aí, então, também tem os alimentos que, por mais que sejam, de repente, uma ótima opção para o horário de lanche do Luca, ele já não gosta mais de levar para a escola. Devido à idade, ao período, agora ele já foi para um período em que ele estuda com adolescentes, então, assim, um exemplo, o ovo. Ele aceita tomar no café da manhã aqui em casa, mas ele não aceita levar um ovo mexido, um omelete, uma panquequinha de ovo na lancheira, porque aí para ele já é um alimento que pode cheirar mal, não é o habitual das outras crianças. Então, assim, no quesito lancheira, a gente tenta aqui fazer assim o mais próximo do que as crianças levam, sem avacalhar, né? Sem colocar aquele industrializado ultraprocessado, exemplo, uma bolacha recheada, que nem é muito da rotina e do gosto do Luca. Então a gente sim preza por uma lancheira prática, pode ter industrializado sim, mas a gente sempre considera os industrializados de menor quantidade de ingredientes, que vá dentro de um contexto assim mais próximo de um alimento saudável, né, Luca? Então, eu sempre organizo um mini cardápio, pelo menos de 2, 3 dias adiante, de forma que a gente rotacione os alimentos. Então, que ele não leve 2 dias seguidos a mesma fruta, que ele não leve 2 dias seguidos mix de castanhas, que ele gosta bastante, que ele realmente possa, ao longo da semana, receber todos os alimentos que ele gosta, né, que tá, vamos dizer assim, no menu dele de opções para a lancheira, mas sempre variando. Eu não sou rigorosa, eu sou do estilo, nós passamos já por esse processo da low carb a qualquer preço, né? A gente usa a estratégia ainda low carb para diminuir a quantidade de doses, para diminuir a margem de erros, né, na contagem de carboidratos, uma vez que ele também fica fora de casa, ele é monitorado à distância, mas, enfim, a low carb, ela nos ajuda nesse sentido de não exagerar, né, a mão na insulina, mas a gente também segue a low carb no contexto diário. A lancheira realmente é um momento que, se ele quiser levar um lanche muito parecido com o dos colegas, para nós não tem problema, né, Luca? Uhum. Então, agora o Luca tá estudando no período da manhã, o horário que ele começa as aulas 7h10 da manhã, e o lanche dele é às 9h30 aproximadamente. Então, ele sai de casa tomado um café da manhã, e aí nós já montamos essa lancheira um dia antes e já sabemos o que tem e qual a quantidade de carboidratos que está indo nessa lancheira. Então, isso já nos ajuda a saber aproximadamente, pela relação de insulina-carboidrato do Luca da manhã, quanto de insulina ele vai receber às 9 horas mais ou menos, 9h10, para que ele tome esse lanche às 9h30. Claro, a gente sempre olha a glicemia que está no momento da aplicação, se
o café da manhã feito aqui em casa, de repente teve algum impacto que precisa de correção, a gente já conta essa correção na aplicação do lanche. Nós que fazemos a insulina na escola, né? E aí, então, ele sai lanchar com os amigos. Quer falar mais ou menos, Luca, o que você costuma levar de lanche? Às vezes eu levo um biscoito de arroz, um mix de castanha, uma barrinha, sempre coisas desse tipo, que são as coisas que eu gosto. Ele gosta também dos chás gelados, os chá zero, também tem alguns industrializados no sabor limão, que também não tem carboidrato, então como opção de bebida. O iogurte natural, né, você também, de 2 ingredientes, também é uma opção para o lanche, para a lancheira do Luca. Eu também gosto de levar bastante maçã no lanche de manhã. Isso, a gente também já fez o envio assim de cranberry, alguma frutinha desidratada que ele gosta, embora tenha o carboidrato, a gente entende que é um carboidrato do bem. Quando ele era menor, eu conseguia ainda mandar uns tomatinhos cerejas, eu fazia uns espetinhos de picles, né? Então ele aceitava melhor. Agora já tá um pouco mais mocinho, a lancheira já tem que ser, vamos dizer assim, mais adequada com o dos jovens ali, que ele está agora, né, socializando. Mas basicamente o cuidado é esse, saber o que tem, manter uma alimentação saudável, mas sem restrições, né? Porque é só um lanche e o restante do dia daí a gente prioriza a comida de verdade. É isso. Mais alguma coisa, Luca? Olha, eu acho que basicamente isso. Minha mãe explicou tudo. Então é isso. A gente espera contribuir aí com os pais que estão apreensivos com essa lancheira. Legal, né, Elaine, tomar todos esses cuidados, assim, principalmente, né, aquela rotina de alimentação, saber em relação ao diabetes o que fazer, né, ele já tem um pouquinho, já é quase um pré-adolescente aí, né, então ele já tem esse discernimento, mas quando a criança é menorzinha, os pais precisam, né, tomar algumas decisões e estar mais atento em relação à rotina dessa criança na escola, mas também não pode sufocar, né? Não, a criança, quando eu digo a previsibilidade, o quanto que é importante, porque já é automático. Se você fala para o teu filho, nós vamos para a praia, quantos dias falta? Quantos dias falta? Calma, menino, tá chegando. A cabeça dele não entende isso. Quando eu falo, faltam 5 dias, faltam 4 dias. Como que é 4 dias? Eu vou lá e mostro, tem isso, vamos riscar cada dia. Eu acabo diminuindo a ansiedade que é criado muito internamente de quando esse dia vai chegar. Porque é um movimento muito lúdico quando é criança. Se eu, ludicamente, também faço essa explicação, como que vai ser esse processo, principalmente porque eu preciso ter uma demanda do autocuidado e controle do diabetes, né? Então, esse horário você vai fazer isso, esse horário você vai fazer isso. Nós vamos manter uma rotina como nós temos em casa, num ambiente diferente. Isso pode fazer você esquecer de algumas coisas. Então, vamos colocar isso para que seja um ponto de lembrete para você? Vamos colocar isso como que seja um ponto de lembrete para você? Mas que ela consiga se engajar naquele movimento de rotina, que não seja um movimento coercitivo. Olha, se você não fizer, a glicemia vai subir. Se a glicemia subir, você vai perder o dia de aula, você não vai estar com os amiguinhos. Imagina, qual que é a melhor forma de receber uma orientação? Coercitiva ou vivendo esse mundo lúdico dela, que ela seja coparticipativa nesse processo? Com certeza a primeira opção que você falou, né? No caso, essa ameaça, né, digamos assim, acaba gerando outras emoções na criança e emoção interfere no controle do diabetes, né? Sim, ao contrário, né? Que a outra opção leva à criatividade da criança, né? De criar um meio dela mesma fazer esse processo de autocuidado. Ou seja, ela fica mais segura de si mesma. Isso ajuda para o resto da vida. Agora, Elaine, eu quero te convidar para acompanhar as dicas da doutora Denise Franco, que fez questão de gravar um vídeo para a gente, para mostrar um pouquinho, né, do que ela pode ajudar aí com algumas dicas. Olha só. As crianças estão voltando para as escolas. Ainda bem, né? Porque depois dessa pandemia, imagina a ansiedade, a gente já dá para imaginar como está a ansiedade dessas crianças. Mas a gente precisa garantir que elas voltem com segurança.
Então, nós ficamos aqui, vamos dar algumas dicas para esse retorno para a aula seja um retorno saudável e principalmente seguro. Eu sugiro para vocês já buscarem lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Associação Diabetes Brasil, esse projeto tem lá um link, o IDF Kids, que é um projeto bem legal, que tem dicas importantes de garantir a segurança dessa criança que tem diabetes nas escolas. Então tem um livretinho só para os pais, um livretinho para os professores, para as crianças, e vai dar dicas importantes para a gente nesse retorno às aulas. E aí, se você teve uma criança com recém-diagnóstico, é importante na escola levar alguns dados. Então, as informações sobre hipoglicemia, se existem alguém, se tem naquela escola alguém que possa ajudar nessa supervisão da aplicação de insulina, ou se a sua criança está mais velha, ela talvez não precise, mas se as crianças mais novas vão ter que ter ajuda, se tem alguém que já pode estar participando desse processo. Não esquecer de levar anotado, então, uma receita médica, a princípio uma receita atualizada, para deixar as dicas importantes do que fazer naquelas situações, principalmente da hipoglicemia ou da hiperglicemia, ou se é uma escola que tem uma enfermagem, se tem local onde deixar o material, por exemplo, esse kit de hipoglicemia, ou mesmo insulina extra, porque às vezes, quando a gente menos espera, a insulina pode acabar. E se você tem na escola, isso ajuda mais no dia a dia. Também lembrar que as crianças que usam bomba de insulina, né, não esquecer de dar uma checada com eles se está usando, se tem um conjunto de infusão extra que pode ser deixado lá com ela, colocar na mochila para a gente não esquecer, se tem glicosímetros, se estão o local onde guardar os insumos, isso é muito importante. Mas enfim, garantir esse retorno de uma maneira mais saudável e gostoso para essas crianças que ficaram muito tempo fechado. E como diz meu amigo Tom, boas glicemias. Sempre bom ouvir uma endocrinologista, especialista em diabetes, né, Elaine, que traz também um olhar diferente, né? A gente está falando de emoções, da parte psicológica, mas essa questão que a Denise trouxe também, tudo isso é importante. Exato, Tom. Qual que é a orientação que eu vou seguir? A pessoa que tem autoridade naquele assunto. Então, a mãe do grupo, ela está passando um conhecimento popular do senso comum. Vamos seguir a orientação da equipe médica, né? Eu posso falar de um assunto que a pessoa tem propriedade, ela está estudando sobre aquilo, então eu pego as orientações do meu médico, as orientações que a doutora Denise está passando aqui e vou colocar em prática essas orientações. Quando eu tenho orientação de um profissional, eu estou acreditando em pessoas que se aprofundaram naquele assunto, ponto final. O resto são tudo especulações. Nós estamos vivendo um momento de muitas especulações. E com isso, nas redes sociais, são muitas coisas que a gente fica, será que é verdade? Será que não é verdade? Entre o será, vamos ficar com informações precisas. Essas informações precisas, que quanto mais eu vou trazendo para minha rotina, para minha prática, isso vai me gerando mais o quê? Tranquilidade do que eu estou fazendo, né? A vida tem tantas incertezas, né? Então, a gente precisa se preparar para lidar com as incertezas e não buscar informações incertas, né? A certeza está em quem? Quem tem o conhecimento. Então, siga essas dicas. Siga a dica da Denise, da Érica e do Luca, que também compartilharam um pouquinho da rotina, e também da Elaine Rosa, que convive com diabetes há tantos anos, quase 30 já, né? A caminho dos 30, né? Sim, e cada dia, né, para mim também é um momento novo, é um movimento novo, mas a flexibilidade, a capacidade da gente de ter uma regulação emocional nesse momento vai ser de realmente ter conhecimento, clareza naquilo que eu preciso fazer e lidar com isso de uma maneira dia após dia, as coisas elas podem mudar de uma hora para outra, mas vamos esperar quando as coisas estiverem acontecendo, né? Isso é o que traz a capacidade de lidar com todos os problemas, né, Tom?
e lembrar que as crianças, né, precisam viver esse momento de uma forma leve, né? Porque esse convívio dentro do ambiente escolar é importante, essa troca com outras crianças também faz parte do crescimento dessa criança e da evolução dela. Então, não dá para a gente tornar o diabetes, por mais difícil que seja, porque eu sei que os pais acabam tendo mais dificuldade, porque e é super compreensível, né? Saber, é um serzinho que depende de mim, mas entender que isso faz parte da evolução e que ele precisa tratar isso de forma leve, senão o diabetes vira um fardo e o diabetes vai estar ali sempre, enquanto não houver cura, e precisa ter tratamento tranquilo, né? Senão essa criança acaba tendo uma rejeição, chega na adolescência, vai viver momentos como diria, de revolta. Sim, porque se eu tenho toda a vida, né, eu sou pressionado, eu vivo sob pressão, eu não consigo aproveitar os momentos que são tão importantes, né? Eu posso, que nem eu falo, previsibilidade, o que o meu médico está falando, o que a equipe. Mas vamos focar na lista de material, que para a criança é extremamente importante, né? O que ela quer, material novo, caderno. Então, eu foco nos aspectos que são importantes. Autocuidado com diabetes é importante. Viver com a criança esse momento é importante. Comprar mochila escolar é importante. São todos movimentos que esses pais vão levar para a vida, né? Eu me recordo quando eu comprava a mochila do João Vitor, quando acontecia isso, vai fazer parte da tua história. O que esses pais vão contar? Essa fase agora vai fazer parte da história, por isso que ela precisa ser vivenciada na integridade dela, né? Um movimento integral. O diabetes faz parte disso, mas se ele passa a ser o centro, todas essas coisas se perdem. Você lembra da sua lista de material, Tom? Quando eram os pais chegando com tudo novo, né? Eu adorava o cheiro do caderno novo, eu adorava maravilhoso. aquele estojo com um monte de lápis, caneta, apontador, tudo isso parece simples, mas para a criança faz toda a diferença, né? Muito legal ouvir todas essas dicas, Elaine, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, Tom. É sempre um prazer estar aqui. Espero que isso oportunize, né, os pais a terem uma reflexão e se permitir se observar, não viver nesse momento automático, né, de tantas preocupações. E eu acredito que nós colocamos aqui todos os profissionais pode contribuir muito para que seja de uma maneira mais leve. Sem dúvida, leveza sempre e boas glicemias. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Compartilhe, tá? E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Beijo, Elaine. Beijo a todos. Outro Tom.